Bem-vindos ao Argumento Podcast, o podcast que discute um pouco de ideias, opiniões e um pouco de tudo. Bem-vindo, Marcelo. Meu nome é Luiz Mário Wiener e nós temos a honra de receber hoje aqui nos nossos estúdios da Cosmos a doutora, psiquiatra e sexóloga, doutora Dayana Canabarro Fulchi. É isso, doutora? Bem-vinda. Isso mesmo, muito obrigada. Agradeço o convite de ambos, né? E principalmente para falar de um tema que eu particularmente gosto bastante. E acho que é um tema que nos traz interesse sobre tudo, né? Todo mundo adora falar de sexualidade. E mentir um pouquinho também, às vezes, né? Sobre isso. Falar de sexo e sexualidade é a mesma coisa? Sexo geralmente está relacionado ao ato, né? Ao ato sexual. Sexualidade engloba tudo aquilo que envolve, né, os nossos desejos. E o ato sexual faz parte, tá contido dentro da sexualidade, né? Mas a sexualidade é muito além do sexo. Doutora é psiquiatra clínica, né? Também professora da Universidade Católica de Pelotas. Isso. Então, assim, ó, o número de casos deve ser enorme em termos... Quando está clinicando, obviamente. Né? As dúvidas são imensas. Até de quem está nos assistindo, a quantidade de dúvidas é enorme. Principalmente em termos de casais. As dúvidas ocorrem muito. E a perda da libido e do desejo por casais? Diria assim, ó, em termos de percentual, em seus pacientes, pessoas questionando e se queixando da perda de libido com o tempo de casamento. É muito grande, percentualmente, Marcelo, uma coisa que assustadoramente acontece, tá? Eu recebo muitos jovens que não estão em relacionamentos longos, tá? Queixando de perda de libido, tá? Quando a gente pensa na libido, a libido é um termo que vem bastante lá da psicanálise, assim, né? O Freud veio muito com a questão do desejo libidinal, né? E aí, o que é isso? O que é a libido, né? Porque a gente pensa que a libido é a vontade de transar, tá? Mas a libido, na realidade, nada mais é o impulso que a gente coloca em tudo que a gente faz, né? Para estarmos aqui hoje num podcast falando sobre esse assunto, né? E termos organizado isso, tem que ter uma libido. Tem que ter um desejo, tá? O que a sexualidade nos mostra é que o desejo sexual, ele difere um pouco da libido, tá? A libido é uma coisa muito mais ampla. A gente precisa ter libido para sair de casa todos os dias e fazer o que a gente faz, tá? Principalmente pessoas que vivem na minha bolha, por exemplo. Eu escolhi ser psiquiatra, né? Eu não caí nessa área. Então, assim, eu trabalho com algo que eu gosto, com algo que me satisfaz. Então, eu preciso ter uma energia para sair de casa e fazer o que eu gosto, tá? E existe uma libido envolvida nisso, tá? O desejo sexual e a resposta ao desejo sexual, ele é um estudo super amplo, né? Ele começou lá na década de 50, 60 a ser estudado. E em algum momento, tá? Tem uma pesquisadora canadense que é a Basson, tá? Ela trouxe um modelo de resposta sexual muito diferente das mulheres e dos homens, tá? Que se chama o modelo circular de desejo sexual, tá? E esse modelo, ele vem mostrando que o orgasmo não é o principal dentro do desejo sexual da mulher. O que é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa, vamos pensar lá no ato sexual, a gente pensa no orgasmo como... O orgasmo é a fase resolutiva, tá? Nós temos aí a fase de excitação, temos a fase, né, do ato e a fase resolutiva, que seria o orgasmo. A Basson começou a estudar mulheres e começou a ver que o desejo sexual de mulheres é um desejo circular, né? Ele não começa simplesmente com a excitação, ato, resolução, tá? Ele começa, tem a excitação, no meio disso, tu pode parar, tu pode talvez não se sentir, né, excitada, daqui a pouco algum estímulo voltar e tu conseguir, e que o orgasmo não necessariamente é uma resolução, tá? Que o ato sexual não precisa ser finalizado num orgasmo, que não é o que a gente aprende, né? A gente aprende que tem muito esse mito, né, de o sexo até quando é ruim é bom, né? Não sei, né? Às vezes não é bom, e às vezes a gente acaba insatisfeitos com a gente, insatisfeitos com a nossa parceria. Então, acho que isso é uma coisa muito importante.
Dentro de casais, né, a gente começa a enxergar uma questão diferente, assim. Porque nos casais, tem toda uma questão de que a paixão vem com aquele boom de ocitocina que acontece e a paixão nada mais é do que a idealização do que a gente pensa sobre o outro, tá? Isso a sexualidade também nos traz, assim. Quando a gente se apaixona por algo, a gente se apaixona pela nossa projeção, né? Seria a fantasia. A fantasia. Perfeito. Né? Eu me apaixono por ti, tá? Ah, e o Luiz é um cara sensacional, é super bom. Isso é tudo que eu tô projetando. A paixão vai passando, né? E a gente vai entendendo que aquela pessoa vai nos decepcionar, que aquela pessoa vai ter coisas que são boas, coisas que são ruins. E a gente vai entrando aí numa fase de amor. Tanto é que todas as pesquisas mostram que a paixão dura cerca de 2 anos. Tá? Depois disso, vira amor, né? E aí a gente precisa entender que dentro do amor, o amor é muito seguro, né? A paixão, ela é completamente insegura. E é o que nos traz a borboleta no estômago, o estímulo, a vontade de estar com o outro, né? Ótimo. A gente chega no amor, tá seguro, tá? Eu sei que eu vou sair daqui hoje, vou chegar em casa, o meu marido vai estar lá, né, me esperando, pegou a nossa filha no colégio, vai organizar as coisas de casa, isso é seguro. Eu não preciso me preocupar, né? De certa forma, ai, o que será que tá fazendo? Será que vai me ligar? Será que vai me mandar uma mensagem no WhatsApp? Né? Aquela coisa de, ai, o celular vibrou e tu ficar assim, tá? Os casais de longo prazo perdem essa questão do inseguro, tá? Só que nós somos seres humanos e a gente gosta, né? O estímulo do erotismo, ele vem muito com o inseguro, né? Ele vem muito dessa questão de se organizar, surpreender, da fantasia, né? De fazer uma coisa diferente. Então, a falta de libido que a gente conversa nos casais está muito relacionado ao fato dos casais não se enxergarem mais como aquele ser da paixão direcionada, né? Eu sou enxergada. Eu, Daiana, sou enxergada como mãe, como esposa, como psiquiatra, como companheira do meu marido, como... Tá, mas e eu, Daiana, mulher? Aonde que eu tô? Né? O que acontece? Como que a gente enxerga o outro? E aí a falta de libido começa a ser minada dentro dos casais. Porque a gente também acaba por não fazer movimentos de perpetuar isso. Tá? Por não fazer... Quer ver uma coisa que eu acho super interessante quando eu atendo pacientes que trazem muito isso? Isso é um exercício a ser feito. Olha só, Luiz me mandou mensagem pra gente fazer esse podcast. O que a gente fez? A gente marcou... Tá? Vocês se programaram pra estar aqui gravando podcast comigo, né? Programaram o estúdio, eu me programei, vi meu horário, fiz tudo, a gente se organiza, a gente pensa no que a gente vai fazer. Tá, lá no início, quando a gente conhece alguém, tá? A gente marca, a gente se organiza. Ah, eu vou ter um encontro, então eu vou botar uma roupa legal, eu vou me maquiar, eu vou fazer a unha, eu vou me perfumar, né? A gente marca pra fazer isso. Sim. Quando que a gente vê um casal de longo prazo marcar pra fazer alguma coisa a dois, né? Tu chega em casa, toma banho, bota o pijamão, cuida dos filhos, faz a comida, um lava a louça, o outro lava a roupa, e aí dá comida pros cachorros, e aí tu deita na cama e... Se sobrar tempo. E tu só pensa em dormir, né? É verdade. Porque o cansaço bate. Então isso é uma coisa que eu faço muito com os casais, assim, né? De quando foi a última vez? Eu não atendo casal, mas eu atendo muitas pessoas que têm essa queixa que o Marcelo questionou. Quando foi a última vez que vocês marcaram de fazer algo como casal? Né? Ah, mas então tá, então pra transar eu vou ter que marcar? Talvez sim. Tá? Talvez a gente tenha que marcar. Porque daí a gente também já começa a preparação pro ato sexual. A expectativa, né? Aí tu retoma a fantasia, né? Bom, então tá, então eu vou sair lá com a minha parceria e aí a gente vai, né, jantar, ou eu vou colocar uma roupa nova, ou simples mensagens no meio do expediente. Exatamente. Né? Ó, hoje tem. Exatamente. Pronto, Exatamente. já acende a luzinha, Exatamente. Talvez. E não mandando o boleto, né, do colégio do filho. Porque é isso que a gente faz, né? Então, a perda de libido, ela tá muito mais relacionada a esse movimento que o amor nos traz de segurança do que de qualquer outra coisa. Então, é muito comum, assim, a gente atender pessoas que chegam e falam assim, olha, eu tô num casamento super seguro, né? A minha parceria... a gente, dentro da sexualidade, a gente acaba não falando, né? Companheiro, companheira ou afins, porque a gente fala sobre parceria amorosa, né? São termos que a gente já tem tirado do nosso vocabulário. Aí chega lá,
A gente... a minha parceria é uma pessoa muito legal, eu gosto muito dela, dele, né? Eu me sinto bem, mas assim, não tenho mais vontade. Poderíamos então corrigir Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Paixão é fogo que arde sem se ver. Poderíamos uma certa correção a Camões. Porque a paixão queima muito mais do que o amor. O amor cai naquela rotina dentro de uma leitura, né? Eu gosto muito da Rita Lee, né? Que assim, amor é sorte, sexo é poesia. Né? Boa. Então, assim, acho que tem isso, né? O amor é escolha. A gente escolhe ficar com alguém. Mesmo sabendo quem é aquela pessoa. Né? A paixão, não. A paixão é quase um precipício, né? Tu te joga, Sim, é no escuro. né? E aí, nessa fase da paixão, também tem algo dentro da E quando se sexualidade. rompe um relacionamento durante a paixão, é quase um suicídio, né? É. Porque muitas vezes a gente não sai da idealização, né? Sim. Porque isso daí, eu estou perdendo esta pessoa que é tão magnífica, tá? Vamos trazer isso para relações não amorosas, tá? Sempre que a gente conhece alguém pela primeira vez, vamos pensar numa parceria de trabalho. Tu conhece um parceiro aí de trabalho importante, tá? Tu pensa, nossa, mas que pessoa, né? De repente vai ser importante aqui pro meu negócio, vai ser... Tá, e aí tu começa a trabalhar, e aí tu começa a ver, e aí chega uma hora que tu pensa, essa pessoa tá me irritando. Porque, claro, passou a idealização, né? Tu entendeu que essa pessoa vai ter os defeitos dela, né? Tu entendeu que, de certa forma, talvez não vá casar da forma que tu gosta de trabalhar, não vai tocar os negócios da forma que tu, né, entende que seja importante. Isso acontece dentro dos nossos relacionamentos. Até a voz irrita às vezes, né? Exato. O tom de voz. Doutora, me diga, mas vamos lá. O principal problema seria a falta de libido na sexologia? Tirando, claro, as partes motoras, vamos botar assim, que aí a gente já amplamente debatemos aqui com a doutora, Sim, né, com a doutora Carolina, que ela até te indicou, muito obrigado a ela. Uhum. A disfunção erétil, mas aí acho que é um outro problema. Nós estamos falando mais de cabeça, né? Sim. Do relacionamento do dia a dia, da constância, da reinvenção do amor, né? Sim. Do amor, da paixão. Essa paixão acho que tem que ser reinventada, que é muito difícil. Muito. Não digo nem diariamente, mas semanalmente tu reinventar isso aí. Se tu conseguir uma vez por semana, tá ótimo. Sim. Não é transar uma vez por semana, não é isso aí. Sim. Mas sim um pequeno gesto, a gente até debateu na última vez, que o amor, o sexo para a mulher, diferente do homem. Muito. Mas acho que o homem está começando a entender isso melhor, que é o quê? Que ela começa numa mensagem, começa numa palavra bem colocada, um carinho melhor, um olhar diferente. E o homem ainda tem uma boa parte, que é da penetração, é o consumar o fato em si, entendeu? Sim. Não são todos, mas eu acho que boa parte hoje já está começando a entender que o sexo não é só isso. Pena que a gente entende isso com a maturidade. Sim. Não é por disfunção erétil, é por pura experiência de respeito à mulher. Isso eu acho que é muito importante o casal, e tu deve, não sei se tu disseste que não trabalha com casais, mas eu acho que é isso, as pessoas procurar entender o outro. Como a gente tomou banho e botou perfume, fez a barba e botou a melhor roupa e eu encolho a barriga para conversar com ela no primeiro jantar. Sim. Isso é uma maneira de agradá-la, para conquistá-la. Não é que depois que eu conquistei, que eu posso botar minha pior roupa, não tomar mais banho, maltratá-la, enfim, não ser mais um cara carinhoso e vice-versa, né? A mulher também se entrega muitas vezes. Isso é muito importante, eu acho. E deve ser difícil isso, né? Tu colocar na cabeça das pessoas. E depois eu quero entrar num outro assunto, que é a violência contra a mulher, que está um absurdo ultimamente, as cenas que a gente está tendo, que eu acho que sempre houve, só que hoje nós temos câmeras em tudo que é lugar. Sim. Né? Principalmente elevadores. Sim, ainda bem, né? Ainda bem que tem, eu acho que temos que ser monitorados. Com certeza. Porque quantas pessoas estão em relacionamentos abusivos, pessoas que estão sendo maltratadas. E não é por ser feia, por ser, sei lá, horrorosa, bonita. São pessoas lindas de morrer que estão sendo espancadas. Ninguém merece apanhar de jeito nenhum de ninguém. Nem por só. E eu acho isso é uma coisa que nós temos que entender. Né? Que a mulher, ela tem que ser agradada. Como o homem também quer ser agradado. Eu não sei se é difícil isso. Acho que sim, tá? Acho que tem uma coisa muito importante, né? A nossa educação sexual ainda é muito falha. E nós estamos em 2025.
tá? Quando a gente fala em educação sexual, a gente não tá falando, por exemplo, em ensinar uma criança a fazer sexo, não é isso, tá? Mas a gente tá ensinando uma criança a entender que o corpo dela tem limites, tem regras, tá? Tem coisas que não podem ser feitas. Eu vou dar um exemplo muito básico pra vocês, tá? Esses dias eu tava numa situação, eu tenho uma filha de 5 anos, e eu tava numa situação em que uma menina da mesma idade dela veio e começou a me dar tapas numa região que não é pra ser, né? E aí eu olhei e falei, olha, eu não te autorizei a fazer isso, né? Ninguém pode tocar no teu corpo sem a tua autorização. E tu não podes tocar no meu corpo sem a minha autorização. É uma agressão. Tá? Exato, né? A gente precisa ensinar as nossas crianças que precisa ter autorização, tá? Porque a violência sexual, ela sempre aconteceu, né? 80% dos casos de abuso sexual acontecem dentro das famílias. Principalmente por familiares de primeiro grau, tá? Isso é muito alto. É 80%. Porque daí a gente pensa nisso fora de casa, tá? A gente pega muitos casos, eu pego muitos casos no consultório de abuso, tá? E não está relacionado a classes mais baixas, até porque o meu consultório é um consultório particular, então eu não tô falando de uma população que vive uma vulnerabilidade social, que aí tem todo outro contexto, tá? Então, o nível de abuso é muito grande. Mas primeiro, pra te responder, né? Se o grande problema é a falta de libido, eu te diria que o que eu vejo e o que os estudos mostram é que o grande problema é a falta de comunicação. De Tá. diálogo. Por quê? É difícil a gente conversar sobre sexo, né? É difícil a gente chegar lá pra nossa parceria e falar eu gosto disso ou eu não gosto daquilo. Isso é uma coisa importante pra mim, isso não é tão importante, tá? Primeiro, por quê? Porque a nossa educação sexual, ela vem ainda de uma forma muito lenta, né? Vamos pensar que a revolução sexual começou lá em 1960, tá? Quando a gente desmembrou um pouco o sexo do amor, tá? O sexo e o amor, na realidade, eles precisam caminhar juntos, tá? Mas se a gente for pensar, o casamento antes não tinha nada a ver com amor, tá? A gente começa a ter uma questão de eu consigo ficar com alguém que eu gosto, né? Muito tarde, porque antes o casamento era um casamento arranjado e a gente utilizava o casamento para reprodução, tá? Quando a revolução sexual começa a se instaurar e aí a revolução feminista também chega e aí a gente consegue desmembrar o sexo da reprodução, tá? Todo mundo aqui aprendeu lá na escola que a gente nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Hoje em dia, o se reproduzir é opcional. E as pessoas também estão livres do se reproduzir, tá? Mas o transar, bom, é algo que as pessoas fazem. E a gente tem muitas características sexuais, tá? Então, a falta de libido, muitas vezes, está relacionada ao fato de... Ah, mas faz 20 anos que eu tô num casamento e há 20 anos eu transo assim. Tá, mas talvez eu não quero mais. Eu não quero que seja dessa forma, né? A gente tava conversando antes, né, Marcelo? E não fala isso, né? Exato. Não bota na mesa é isso. difícil tu falar, né? É difícil porque, bom, eu vou desagradar a minha parceria, vai achar que eu não gostei. Tá, mas Sim. assim, o que eu gostava de fazer com 20 anos não é a mesma coisa do que eu gostei de fazer com 30 e não é a mesma coisa do que eu gosto Não. de fazer agora com 40. E não será com 60. Exato. Uhum. E por que que a vida sexual não pode mudar? Tá? Tem um estudo que mostra, tá? Que os 2 principais países que mais transam, tá? É a Grécia e o Brasil. Tá? O Brasil, numa média de 145 relações sexuais por ano. Tá? Se a gente for falar isso pra qualquer brasileiro, ele vai nos olhar e vai falar assim, ah, jura, né? Eu transo muito mais que isso. Tá? São 365 dias por ano. Ah, então eu devo transar, sei lá, pelo menos uns 300. Tá? Sem contar o Naldo, né? Não. O Naldo é- Não, o Naldo tá fora da curva e aí, né, não... ninguém aguentaria, né? Não. Foi como eu disse, a gente mente bastante também, às vezes, Aí né? tá o Vamos mentiroso. inflar. Né? Exatamente, né? Mas também por quê? Porque o que a gente aprende, e inclusive, né, dentro de um contexto sexual que a gente vive, que a gente precisa transar, né? Que o sexo é uma coisa que a gente precisa fazer. Tá, mas aí eu sempre pergunto pros meus pacientes, né? O que é sexo pra ti? Como é que funciona isso dentro do teu relacionamento? Porque muitas vezes, tu pode ter uma relação sexual que não teve penetração, Sim. que não teve o Sim. orgasmo como a resolução, Perfeito. e que foi extremamente satisfatória. Foi marcante, por isso. Exato. E que foi gostosa. Da mesma forma que, por exemplo,
Hoje em dia existem as categorias, né? Bom, tem o bissexual, o assexual, o pansexual, a gente tem muitas categorias, né? E aí, o que a gente pensa dentro de uma educação sexual que a gente vê em que a gente tem que transar, tá? Como assim alguém pode ser assexual? Tem pessoas que são, tem pessoas que não têm o sexo como algo extremamente importante. Então essas pessoas não vão se relacionar? Não, elas vão se relacionar. Mas o ideal é que elas se relacionem com alguém que também não tem isso como algo importante. E a gente conversa isso no início de uma relação? Né? A frequência, como é que tu gosta, como é que tu não gosta. Exato. E nem só no início, né? Porque num casamento muito longo a gente também não conversa, né? A perda da libido, quando se conversa entre vários homens, a frequência sexual de alguém casado é muito menor do que alguém solteiro. Isso é uma obviedade, quase que uma unanimidade Vou te no provocar geral. daqui a pouco. Não, quase que no geral. não cito, podem ter exceções à regra, né? Será por causa da rotina? Que fatores que levam normalmente a isso? Eu acho que a falta é que o solteiro, ele conquista a cada momento. Ah, sim, sem dúvida. Mas... É que ela falou no início. A outra tá garantida, entre aspas. Entre aspas. Hoje, talvez as pessoas estão se dando conta que não é bem assim que tu tá garantido. Essa conta vai chegar em algum momento, Mas vou talvez. trazer outra conta pra vocês, tá? Olha só. Quando eu namorava, tá, ok. Quando eu namorava, sempre que eu via, eu transava. Tá. E quando que tu via a pessoa? Eu via a pessoa na quarta, na sexta e no sábado. Tá, ok. Quantas vezes tu transa na semana agora? Sei lá, 2. Uma no meio da semana e uma no final de semana. O que tanto mudou nessa conta? É que a gente tem que entender que quando nós estamos 24 horas com alguém, a gente não passa 24 horas transando. E essa é a diferença do solteiro pro casado. É que o casado, ele tem uma expectativa de que como a pessoa tá ali, eu vou transar o tempo inteiro. Só que o casado também tem demandas dentro de um relacionamento que o solteiro talvez não tenha. E preciso trazer uma coisa pra vocês, tá? É muito mais difícil, sexualmente falando, ser solteiro do que ser casado. Tem um vídeo do Leandro Hassum que eu acho sensacional, tá? Ele tá com a Tata Werneck, ambos são comediantes, né? Sim. Então fica muito engraçado. E ele fala pra Tata Werneck que os casados, eles têm liberação pra transar mal, tá? Porque quando tu é solteiro, tem a coisa da performance, né? Claro. Tu tem que performar, tem que ser aquele sexo mega marcante e aquela coisa magnífica. Tá, e quando tu é casado, talvez tu não... Tem horas que tu não quer performar. E aí, isso também vem a questão de... quando tu é solteiro, o sexo é muito melhor. Quando tu é casado, não. Porque tem vezes... Tu tá dando o teu melhor. E tem vezes que é o ato que da tu conquista. não quer fazer a performance, né? É. Por que o sexo tem que ser uma performance? Onde é que a gente aprende o ato sexual? O que é que nos ensina como funciona o ato sexual? Autodidata. Com o quê? Com pornografia. Sim, sem dúvida. Tá. E pornografia quer dizer performance. Quer dizer uma Como coisa que é que... um vídeo? Eu já atendi adolescente de 17 anos que chegou no meu consultório dizendo tô com dificuldade de ereção. Tá? 17 anos. Tá? Peraí, 17 anos de dificuldade de ereção, a gente precisa pensar em algo muito mais, né, relacionado à saúde mental do que algo mecânico. Mas vamos fazer a avaliação da questão mecânica, porque pode ser que tenha alguma coisa diferente. Não. Na parte clínica, tudo normal, né? Ele nunca tinha tido uma relação sexual. Ele estava com dificuldade de ereção. Qual era a dificuldade de ereção? É que ele não conseguia mais se masturbar todos os dias. Isso é uma dificuldade de ereção? Isso pode ser uma dificuldade de desejo, né? Isso pode ser uma... Mas o que a gente vê lá, né, no filme pornô? As pessoas com uma mega ereção, transando em todas as posições, fazendo 1000 piruetas, fazendo... Tá, mas a vida real não é. Vídeo tem corte, né? Exceto no argumento. No geral tem corte. Aqui não tem corte. Né? Que é gravado direto. Mas, doutora, eu preciso fazer uma provocação dentro dessa linha do casado. Vamos lá. Eu conheço pessoas, amigos, o X e o Y, que vão ficar mais de 60 dias sem transar. Existe algum problema maior nesse casamento. Não é só o sexo. Existem problemas maiores. Peraí, como é que é? Mais de 60 dias.
É um bom tempo, né? E te digo que eu acho, só complementando o que a doutora falou, no meu entender, tu tens um grave problema no casamento, ou seja, no relacionamento estável que tu mora com a pessoa, não precisa casar, mas Sim, sim. está dentro do... É que tu divide os problemas. No namoro, é que nem amante, a história da amante. Amante, tu só procura quem tem... É só mil maravilhas. Tu só vai Só procurar tem a parte amante. boa, Tu não né? vai falar pra ela que, pô, nós tá atrasando um boleto tal. Como é que nós vamos pagar a casa própria agora? Não sei o quê. Então, problema com o filho, problema lá no meu trabalho. Tu não fala disso. Ninguém fala disso. A maior intimidade é dividir a conta bancária, né? Exatamente. O sexo é a menor das intimidades entre um casal. E aí né? começam os problemas de cabeça, de tudo. Não é nem falta de... Eu não tenho vontade, mas vontade tu tem, mas ela é secundária. Tu tem outros problemas que estão te atazanando tanto no relacionamento, Claro. e que, com grau de intimidade que, com o passar dos anos, tu é tão íntimo, não íntimo sexual, mas intimamente no Sim. convívio familiar, ou é uma criança que nasceu, ou a gravidez, ou pós-gravidez, cara, que se tornam... Tu pega assim, do sexo, tu passa pra quinta gaveta, deixa os outros problemas na frente. Talvez seja isso. Eu posso dar até 60 uma ideia, dias. até, Acho que inclusive. não é falta de vontade, Nunca não. divida um CNPJ. Aí é pior ainda. Não, é desgastante. É desgastante. Exatamente, É muito exatamente. desgastante. Quer ver uma coisa que mudou em termos de orientação, por exemplo, no pós-parto? Isso é uma mudança bem recente, assim, né? A minha filha nasceu há 5 anos, a orientação é a liberação sexual, geralmente é 35, 40 dias após o parto. Os resguardos, Tá? aquele que se fala. Exatamente, né? Hoje em dia, a orientação já é quando a mulher se sentir preparada. Mete ficha. Tá? Porque é exatamente isso. É o corpo da mulher que tá mudando ali, né? E não só isso, é o corpo da mulher que é utilizado na amamentação, né? Porque existe a triangulação ali da relação, né? De filho, pai e mãe. Tecnicamente, a mãe pro filho, o pai pra mãe. Exatamente. Tá? Claro que agora isso já vem mudando e que ainda bem, né? Que os homens estão Entendendo. em outra, né? Dimensão, mas isso é uma coisa muito importante. Claro que não manter uma relação sexual durante 60 dias é bastante significativo. Mas a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é: traz prejuízo? Porque isso é uma coisa importante. Se isso for um consenso entre os dois e tiver bem, tá tudo certo. Sem problema. Por quê? Porque a supervalorização do sexo também é uma coisa que acontece, né? Geralmente não tá tudo bem, né? Geralmente uma das partes tá muito insatisfeita, tá? E a gente entende isso. A grande questão é, né? O que tá acontecendo aí? Como que foi aquilo que, né? O sexo, o ato sexual por si só, ele não começa no momento em que a gente deita na cama, né? Tem todo um dia, tu passou o dia, aconteceu um monte de coisa naquele teu dia, o teu dia foi horrível, o trabalho foi horrível, foi fazer o tema com a criança, foi um estresse, foi... Aí a gente deita na cama, então tá, então vamos lá e vamos cumprir o protocolo. Né? E isso é um problema maior da mulher. O homem consegue separar um pouco isso ou não? Eu tenho a impressão que a mulher leva muito mais pra cama os seus problemas do que o homem. O homem, vamos lá, seria mais mecânico. A grosso modo, Sim, né? até porque os estímulos são diferentes, Tá, né? então tá. Se a gente for Exatamente. pensar, o corpo do homem é um corpo, né? Muito mais... não é estimulante, tá? Mas vamos pensar assim, ó. A glande do pênis, que é o responsável pelo enorme prazer, tá ali exposta, Uhum. tá? O clitóris, que equivaleria, né, a glande, tá lá escondidinho. Até nisso a mulher tá perdendo, né? Exatamente. Porque até nisso tem que achar, né? Até isso tem que... Então, o quanto, de certa forma, a gente precisa vir ao entorno... Primeiro porque, assim, o homem sempre teve muitos mais direitos do que as mulheres, inclusive na questão sexual. Então, o quanto também as mulheres lutam por isso e conseguem sair desta bolha, né? Quando tu traz a questão dos amantes, né? É mais ou menos isso. É muito gostoso a gente tá lá. Eu tive uma paciente uma vez que traiu o marido e ela me trouxe isso, assim, né? Tá, mas é que o sexo com meu marido não é a mesma coisa do que com o fulano, né? E aí o meu questionamento é esse. Independente de ser o fulano ou o marido, tá? Tá. Como é que tu faz os encontros com o fulano? Tá? A gente combina e vai passar lá 3 horas no motel. Tá. O que tu vai fazer num motel? Tu vai condicionado
né? A se excitar, a se dar prazer, né? A ter orgasmo, a fazer sexo. Ok. Tá, e há quanto tempo tu não vai pra um motel com teu marido? Quem sabe tu não... Pra fazer essa comparação, então, de igual pra igual, quem sabe tu não faz o teste, né? Porque se tu for medir só a questão sexual, com certeza, vai ser magnífico tu passar lá 3 horas se desligando de absolutamente tudo. Uma suíte com hidro. Não, claro, No né? caso, uma ducha Corona, né? É. Aí complica, né? Complica tudo. Doutora, esse problema da comunicação, chegamos então a uma conclusão. Boa parte é falta de diálogo, falta de expor esse problema e procurar soluções. Ou entre o casal, ou procurar uma profissional, né, no Claro. teu caso. Claro. Qual é a dica que tu dá para melhorar essa comunicação entre os casais? Parar de achar que tu conhece 100% a tua parceria ali, né? Porque isso é uma coisa que a gente fala, eu conheço o fulaninho, né? Eu sei do que o fulaninho ou a fulaninha gostam, né? Tá, mas tu já perguntou se isso é uma coisa boa? Quer ver um exercício que é muito interessante de se fazer? E é difícil, tá? Mas é um exercício muito interessante de se fazer. O homem ou a mulher, tá? A gente combina com eles isso lá na técnica do atendimento sexual. A gente vai combinar, tá? O homem vai ficar de cueca, a mulher de calcinha e sutiã, tá? Um deles vai deitar primeiro de bruços, tá? E o outro vai ir por cima estimulando áreas que acha importante, tá? Nisso, a pessoa que tá recebendo o estímulo vai falar: isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso foi bom, isso não foi. Todo o corpo. Vai Tá? mapeando. Vai mapeando. Vira de frente. Todo o corpo. Quando chega na região ali, né, de vulva e pênis, não vai pra essa região. Qual é o grande desafio? Não transar. Tá? Uhum. Este exercício ele tem que ser feito sem transar. 90% das pessoas falham. Que bom, né? Porque existe um estímulo. Mas por que é importante a gente fazer isso? Porque às vezes a gente tá lá, né, no momento, daí vem uma língua na orelha, tá? Tá, e será que a pessoa gosta daquilo? Será que aquilo é algo que... e onde é que a gente aprendeu isso, né? Porque a gente é muito visual, a gente aprende as coisas visualizando. Tá? Então, a gente viu em algum momento que isso aconteceu e que alguém se citou, então eu vou fazer. Eu vou lá e meto a língua na orelha. Tá, e será que não me dá uma coisa? Tá? Sim. Então, olha que importante esse é um exercício de se fazer entre casal. Quando que a gente faz isso? Quando que a gente faz um estímulo no outro e pergunta pra ele: isso foi bom? Foi gostoso? Tu gostou? Tá, e quando que a parceira... Aí eu complemento a tua questão. Quando que a parceira ou o parceiro deixam explícito isso, que está bom ou está ruim? Também No é uma momento. forma de diálogo. É uma forma de diálogo, né? É. Pô, isso é legal, pô, gostei disso que tu fizesse. Cara, foi muito legal. Ou, olha, na Não boa, gostei desse. não repete que isso aí é broxante. Exato. Vamos botar assim. E nesse exercício, quando tu sinaliza pro outro, não gostei, ok, muda de ponto. É. Né? Claro. E aí, tu também tá sinalizando pro outro. Aqui o meu corpo reage de uma forma que me leva pra esse caminho. Né? Aqui o meu corpo reage de uma forma que, não foi bom. E aí a gente tem que pensar lá no ciclo do desejo sexual, né? Que ele é circular. Que em algum momento, mesmo que o desejo sexual se esvaia, a gente pode fazer um novo estímulo, Reativar. né? E aí, esses novos estímulos também são difíceis, né? Doutora, falando um pouco em preconceitos. Vamos lá. Principalmente num ponto de não vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque eu não tenho problema nenhum. O aceitar o problema. Como citei, as pessoas passam 60 dias sem sexo, Uhum. mas eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de psiquiatra. Ou qualquer outro problema de ansiedade, seja, eu não preciso de nada. Sim. Eu estou muito bem. A pessoa negar a necessidade dela de conversar com um profissional que conhece e entende. Isso é um preconceito, né? Sim. E a nossa sociedade tem muito disso. Muito. É o que eu falei, é transferir o problema pro Exatamente. parceiro. Uhum. Mas, Eu não sei o problema é dela ou mas não dele. aceita procurar o profissional. Não. Esse é um grande problema, né? Sim. Principalmente em casais, né? Até porque saúde mental e sexualidade caminham juntos, tá? Isso é... Não vamos trazer nenhuma doença, tá? Mas vamos pensar assim, ó. Num dia em que tu tá triste,
porque aconteceu alguma coisa. É um dia que a gente chega em casa e pensa, nossa, hoje eu quero ter uma baita noite, tá? Não, a gente pensa, eu quero tomar um banho quente, eu quero comer uma comida gostosa, ou eu quero fazer alguma coisa, ok, tá? Não é dessa forma que as coisas acontecem. Saúde mental e sexualidade caminham juntos, tá? Muitas pessoas que estão deprimidas, aí a gente traz lá, né, a energia libidinal do Freud, né? Tá, ok, eu tô deprimido, eu mal tenho energia pra conseguir tomar banho. Como que eu vou pensar? Uma queixa em consultório que é bem importante é isso. Comecei a tomar antidepressivo e a minha libido acabou. Eu não aguento mais, tá? Será que é do antidepressivo isso? Vamos analisar todo o contexto antes de pensar que é somente da medicação. Porque os pacientes têm muito preconceito também com a medicação, né? Não, mas a medicação vai fazer com que eu fique, né, sem ereção. Ou eu não vou ter o orgasmo, ou eu não vou... Sim, infelizmente, muitas medicações psiquiátricas mexem na parte sexual. A psicofobia é horrível, tá? E nós estamos em 2025 e ela acontece muito, tá? Muito menos do que já aconteceu. As pessoas procuram muito mais o nosso trabalho hoje, né? Porque elas veem o benefício que o trabalho pode trazer, tá? Eu sempre costumo conversar com os meus pacientes de que o nosso cérebro é uma sala muito suja e desorganizada, tá? A parte medicamentosa limpa a sala, tá? Limpa o chão, limpa a janela, limpa a estante. Mas a parte medicamentosa não organiza. Tá? A parte medicamentosa não vai fazer com que o microfone fique aqui, com que a TV fique ali. O que faz isso é a psicoterapia. E da mesma forma que a gente não organiza um ambiente sujo, a gente não limpa um ambiente desorganizado. Tá? E o quanto é importante. Então, muitas vezes, esse casal aí que tá 60 dias sem ter relação, o que tá acontecendo nesse casal, né? Será que a gente tem sintomas depressivos? Será que a gente tem sintomas ansiosos, né? Será que a gente tem alguns outros tipos de sintoma? É muito comum. Né? A sexualidade e saúde mental caminham juntinhas. E a gente precisa, né, cuidar. Porque é exatamente isso. A primeira vez que um homem tem uma dificuldade de ereção, ele procura o urologista. Né? E aí o urologista vai lá, dá uma medicação, que pode ser que funcione ali naquele momento, ok. Mas e aí chega um momento que a medicação já não faz mais efeito. Será que esse problema é mecânico? Né? E aí também tem outra coisa, né? Que conversando com dois homens, também tem muito disso, assim, né? Como que eu vou falar pra minha parceria que eu não tô afim? Porque o não tá afim sempre foi, né? Relacionado ao sexo feminino, né? Sim. Sempre foi, tô com dor de cabeça, tô com isso, tô aquilo. Tá, mas e o homem, muitas vezes, também não está afim. Tá? E o quanto talvez tenha um esforço pra estar ali, porque eu não posso falar lá, principalmente, né, em relacionamentos heterossexuais, eu não posso falar pra minha mulher que hoje eu não tô afim. É o machismo, né? Exatamente. Eu não posso jamais. Exatamente. Eu não posso negar fogo, né? Exato. É isso que se traz, assim, né? Então, é muito mais complexo, né? A libido não é simplesmente deitar e transar. Tá? Ela tem uma complexidade importante que se dentro de um casal a gente não entende e não consegue, tá? Chegar lá pra nossa parceria e falar, olha, acho que a nossa vida sexual tá muito monótona. O que a gente pode fazer pra melhorar isso? Tem alguma coisa que tu gostaria de fazer de diferente? Mas, pra tu perguntar isto, Tu pode escutar o que tu não quer. tu tem que estar disposto a ouvir também desejos que talvez não caibam pra ti. Mas o quanto é importante a gente conseguir escutar isso de alguém e falar, olha, isso aí já ultrapassou um pouco os meus limites, talvez eu não queira. Tá? Porque isso também tira um véu, né? De que, a vida sexual fica horrível. Eu tenho paciente de 70, paciente de 80 anos que tem uma vida sexual muito plena. Eu tenho paciente de 70 anos que tem relacionamentos com pessoas de 40. E eu não estou falando de um homem com uma mulher de 40. Eu estou falando de uma mulher de 70 com um homem de 40. Esse ponto eu queria chegar. Um homem com uma vida estável, bem financeiramente, com 70 e com uma mulher de 40 ou 35. A sociedade olha e diz, ela tá se aproveitando. Será que ela tá se aproveitando? É segurança ou é o que ela precisava? Existe muito preconceito da sociedade quanto a isso, né? Muito. É enorme, né? Isso também é tratado clinicamente? Aparecem pacientes dentro... Com certeza, né? É muito comum
a gente julga, né? Todos nós julgamos, né? E todos nós temos aqui os nossos objetos de julgamento, né? O que a gente não consegue perceber é por quê que é tão difícil isso, né? E te digo mais, um homem de 70 com uma mulher de 40 sofre muito menos preconceito do que uma mulher de 70 com um homem de 40. Sem dúvida. Né? E aí a relação financeira, ela tá muito relacionada, porque, tá vendo? Ela tá bancando ele, né? Ela tá... acho que a gente precisa entender que as pessoas têm gostos muito diferentes. E que bom que a gente consegue, em 2025, olhar que tem pessoas que sentem atração por corpos que não são o padrão ou por coisas que não são o padrão. A gente já consegue fazer isto, né? A gente já consegue fazer esses pensamentos. Né? Então, o quanto isto é importante. Eu sou uma mulher gorda que tem um marido super magro, né? E ele sente uma atração intensa e ele fala, tu és o meu tipo de mulher. Eu não me preocupo quando uma magra passa por ele, né? Mas se uma mulher gorda passa por ele e eu achei aquela mulher bonita, eu já dou aquela olhadinha, né? Que a gente também cuida do que é nosso, tá? Mas o quanto isso é importante, a gente fazer essa liberação das pessoas, que as pessoas possam gostar do que elas gostam. Porque tem pessoas que gostam de mulher mais velha e sentem atração por uma mulher mais velha. São preferências, né? Exatamente. Naturais. Mas é que socialmente isso não é aceito. Foge do padrão, né? Foge do padrão. Exatamente. Nós temos um padrão. Exatamente. Infelizmente, a sociedade tem um padrão. Exatamente, exatamente. Mas o quanto a gente consegue, de certa forma, neste momento... Não, acho que estamos... Nesse sentido, acho que estamos evoluindo. Com certeza. Né? Nós temos casais interraciais que já são admitidos na sociedade, graças a Deus, como padrões de beleza diferentes, baixo com alta. Sim. Outro dia eu vi uma experiência que uma amiga minha me disse assim, não, baixinho comigo não. Aí eu disse assim, mas ainda existe esse preconceito da altura? Cara, acho que... Aí voltamos ao amor. Talvez a paixão tenha esse... Idealize, claro. Idealize isso. Não, ele tem que ser alto, musculoso ou gordo, sei lá o quê. Mas é o meu ideal. Mas depois, no final, o que tu vai ver é o interior da pessoa. Né? Essa sincronia, essa abertura, esse diálogo de chegar e dizer, não tá legal. O que nós podemos reinventar no nosso relacionamento? E não é só o interior, né? É a gente poder se atrair por por coisas que o outro não se atrai. Exatamente. Né? Acho que isso é uma coisa muito importante, assim. E talvez poder verbalizar isso pro Verbalizar, eu acho que... É um assunto que na minha visão, bem relevante. Pessoas que se entregam à promiscuidade, a comportamentos de risco sexual. Existem pacientes que chegam, que não conseguem largar aquilo como um vício, a droga. Sim. Existem características de doenças importantes relacionadas a isso, né? Porque... Infelizmente, hoje em dia, tu sabe que o último congresso que eu fui de psiquiatria foi agora em junho, em Fortaleza. E diferentemente dos outros congressos em que tinha muito assunto sobre dependência química, nesse último congresso foi basicamente sobre dependência a jogos e dependências sexuais. Tá? Os padrões de dependência começam a mudar. Primeiro, tá? Existem muitas crianças dependentes, né, de telas, de jogos, de afins. A gente tem muito mais facilidade, né? O mundo tá na nossa mão com o celular. Tá? E a promiscuidade, comportamentos de risco, né? Porque a gente precisa entender muitas vezes como um fator de doença, né? E existem doenças psiquiátricas que inclusive pioram isso, né? Se a gente for pegar um paciente com transtorno afetivo bipolar, numa fase hipomaníaca ou maníaca, ele pode estar, né, se expondo a relações sexuais importantes e de risco por estar com uma doença ativa. Da mesma forma que existem comportamentos sexuais, né, muito doentios. E existem, né, as parafilias, que a gente chama, isso lá no DSM, nosso manual diagnóstico, tem as doenças caracterizadas, né? Uma delas, por exemplo, é a pedofilia, tá? Que não necessariamente é um crime, né? Só é um crime quando é feita. Quando existe o ato de tu fazer algo com alguém, né? Mas é claramente uma doença, né? É claramente uma doença. Mas nem sempre é um crime, entende? Porque a gente relaciona tudo como um crime, né? Mas para ser porque muitas vezes pode estar só no pensamento do paciente. Isso causa um sofrimento gigantesco,
né? Porque nem todas as pessoas vão, né, assistir conteúdo em relação a isso, né? Sim, Ou não vão... dissemina, mas ele pensa, ele Exatamente, deseja. Exatamente, e é um sofrimento muito grande, né? Então, a gente também precisa trazer isso, assim. Mas os comportamentos sexuais de risco claramente estão relacionados a doenças. E o oposto ali por exemplo, da falta de libido, vamos lá, do outro lado, o cara que, ou a mulher, ou o homem, que busca incessantemente o sexo, sexo, que é todos os dias, que é toda hora, a todo momento, só pensa nisso, seria o tarado, vamos botar assim. Isso tem muita ocorrência disso? Na realidade, assim... Ou é muito baixo isso? Em termos de porcentagem, eu não vou saber te dizer, tá? Mas o que... Não, eu digo na procura do teu dentro trabalho. do consultório, Quase é mais não. baixo, tá? Porque ele é considerado... Vamos lá, se o homem é isso, nossa, o cara é uma máquina. É bom isso. Entre aspas, seria bom. Mas no fundo deve ser um sofrimento para esse tipo de gente. Dizer, né? Agora, isso de ser o bom já cai por terra. Sim, porque já a não gente começa a entender, Vê né? Que o sexo, por exemplo, que a gente trouxe aqui o Naldo, né? Tá, quem é que transa? Ou até eu não vou saber o nome dele agora, mas o marido da Sabrina Sato também, que trouxe uma informação de que transavam, sei lá, 24 vezes na semana. Ah, vamos fazer o cálculo aí, 24 vezes na semana, né? Pelo amor de Deus. Primeiro que a primeira coisa que a gente pensa tá, uma pessoa dessa não trabalha, né? Porque assim... não tem como. Né? Se fosse 3, era 21, né? Mais de 3 por semana. Né? Então, assim, uma pessoa dessa não trabalha. Primeira coisa que a gente tem que se dar conta disso, né? Até porque, assim, eu saí de casa hoje às 8 da manhã, eu vou voltar agora. Então, tem como. Eu não vi o meu marido até então, né? Então, acho que essas coisas também a gente tem que entender que o sexo, ele vem sempre com um discurso a mais, né? É difícil as pessoas chegarem e falarem. E por isso que eu te digo, né? Muitas vezes a reclamação dos casados tá relacionada a uma idealização de que todo mundo faz muito sexo e eu não. Sim, é de um padrão que não é o padrão. De um padrão, né? E de uma reclamação de que, porque o casamento muda a vida sexual. Olha, eu não sei, né? Aquilo que tu trouxe da maturidade, né? Sim. Será que com a maturidade a gente não prefere ter uma relação muito boa de 15 em 15 dias do que 5 horríveis? Ou que não te satisfaçam, que não te marcam, que sejam somente pra cumprir aquele protocolo de que tá, ok, eu preciso transar com a minha mulher ou com, né, o meu esposo. Então, acho que isso também é uma coisa importante, né? Quando a gente fala sobre sexualidade, ela é muito mais ampla. Às vezes, os casais que transam menos estão mais satisfeitos, sexualmente falando, do que os casais que transam 4, 5 vezes na semana. Quantidade não quer dizer nada. Então, acho que isso é uma coisa importante. E também encarar isso. Como que a gente é ao longo da nossa caminhada? Como que a gente é lá com 20, com 30, com 40, com 50? Se tudo modifica, o cabelo modifica, a pele modifica, o peso modifica, a conta bancária modifica, os amigos modificam. Tá, e por que a vida sexual não vai modificar? Porque daí a gente quer ter 70 anos transando como uma pessoa de 20? Não. Tá, mas e aí a gente corre como uma pessoa de 20? A gente come como uma pessoa de 20? A gente dorme como uma pessoa de 20? Por que a gente vai transar como uma pessoa de 20? Agora, o ideal seria uma de 20 transar com um de 70, né? Como uma pessoa... Com toda a experiência de você. Imagina. A gente tem 20 anos, a gente não tem essa noção, infelizmente, né? mas seria assim o ápice, tanto da mulher quanto do homem. Seria. Porque tu tem toda a experiência, tu sabe que não é só aquilo. Exatamente. Que engloba tantos fatores, mas são inúmeros fatores. Né? Em temperatura e pressão normais, sim, mas não é. A vida são os altos e baixos. E os gostos durante a vida vão mudando, né? Completamente. Tudo, né? Tudo muda. Eu sempre falo por mim, atração sempre mulheres acima de 40 anos, eu sempre acho muito mais bonitas, muito mais elegantes. A mulher acima de 40, ela tem algo diferente, né? E com o tempo, passar do tempo, isso vai se mostrando cada vez mais forte, né? E aí eu percebo uma diferença que alguns homens conseguem ter atração por mulheres jovens. Eu acho, na minha visão, bem interessante, porque eu não acho aquilo relevante, eu acho aquilo até um pouco estranho, né? Então, a vida faz com que a gente mude, inclusive, os gostos. O meu não mudou muito, que sempre foi aquele acima de 40, sempre achei muito elegante a mulher, mas enfim. Alguns homens, eles envelhecem, mas a cabeça segue sendo atraída por aquelas meninas, né?
Então aqui eles mantiveram e alguns mudam o gosto. Isso é normal durante a vida, não? O amadurecimento. Falando de relações heterossexuais, né? A gente pode também pensar que isso tá muito relacionado a o quanto o machismo faz com que a gente ache muito legal um cara mais velho estar com a guriazinha, né? Isso também é uma É o construção padrão. social. Voltamos ao padrão novamente. Isso porque isso vem como um sinônimo de sucesso, né? Sim. Da mesma forma que estar dentro de um relacionamento é um sinônimo de sucesso. Tá? A gente pega padrões, né? Ah, bom, então tá. Então eu vou ter 40 anos, eu vou estar casada, eu vou ter filhos, eu vou ter uma profissão, eu vou ter... Tá. Mas esse é o teu desejo? Porque tem pessoas que não têm esse desejo. Tá? Acho que a gente consegue hoje em dia também conversar mais sobre isso, né? Eu tenho uma paciente que ela é 8 anos mais velha do que o parceiro dela, né? É uma relação heterossexual. E ela traz muito isso, assim, né? Ela traz diversas queixas, né, da relação. E uma delas é que ele acha muito legal ir pro bar beber com os amigos e ela já não acha mais legal isso, né? Pois é. São as mudanças da... Exato, né? E a grande questão é, como que a vida sexual caminha também em relação a isso? Porque quando a gente tá lá numa relação amorosa, independente, né, do nosso gênero, da nossa orientação, a gente precisa ter uma troca, né? Pode ser que eu goste de ir pro bar e o meu marido não. Tá, mas em que momento a gente fica junto? Sim. Em que momento que a gente também compartilha? Porque isso também vai ser uma coisa importante, né? A gente ir organizando as coisas juntas. E sexualmente falando, isso é muito importante. É a gente também estar no mesmo ritmo, né? Por que é tão significativa essa questão do pós-parto? Assim, eu nunca me esqueço que quando eu tava lá no meu pós-parto, eu vi uma influenciadora dizendo que se separou quando a filha tinha 9 meses, porque a relação sexual não era mais a mesma, né? E a minha filha devia estar com quase 1 ano, né? E eu fiquei pensando assim, gente, mas pelo amor de Deus, entendeu? Óbvio que, né, não vai ser... A minha também não é mais a mesma, né? Tem uma criança que tá mamando em mim, né? De 2 em 2 horas. Eu tô acabada, né? E tá. A energia libidinal, do desejo, tá muito mais naquela criança do que na parceria amorosa. E esse é um momento de vida. Também é a gente avaliar a sexualidade em cada momento de vida. Porque isso a gente não faz. Né? Existe a sexualidade. Quando a gente estuda a sexualidade, a gente vai estudar lá, né? A sexualidade do jovem, a sexualidade lá no puerpério, a sexualidade da fase adulta, a mudança hormonal, que mulheres têm muito mais marcado do que homens, tá? As mudanças físicas, que homens têm muito mais marcado do que mulheres, tá? Então, acho que todas essas coisas são coisas que a gente esquece de pensar. O que a gente pensa é reto, né? E ninguém entende que é um caminho tortuoso isso aí. Que tem horas que vai ser muito bom, tem horas que vai ser ruim. Doutora, numa separação, Tá. se fosse avaliar, né, a perda de libido, relações extraconjugais, questões financeiras, o que mais pesa no geral, assim? Eu acredito que questões financeiras. Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Né? Pesa muito. Com certeza, né? E não só as questões financeiras, né? Nenhum casal vai se separar porque somente o sexo é horrível. Até porque talvez tu nem comece um relacionamento se o sexo é horrível, né? Isso é uma coisa que a gente também avalia quando a gente, né, gosta de alguém. E o sexo ficou horroroso, então agora eu vou me separar. Tá, mas e por que o sexo tá horroroso? O que aconteceu aí nesse meio tempo? Pode ser que, eu tenha desgostado e eu não gosto mais, não é o que me satisfaz, não gosto. Tá, mas e tu gosta da pessoa, tu não gosta? Tá? Da mesma forma, a relação extraconjugal. Tá? A relação extraconjugal, ela não tá só relacionada a procurar outra pessoa pra fazer sexo. Tá? Se a gente for pegar, né, num mundo heterossexual, tem muitos homens que contratam pessoas somente pra acompanhá-los. Né? Que não contratam nem mesmo pra ter a relação sexual. Tá? Então, assim, como é que é isso? Tá? Da mesma forma que tem mulheres que procuram parceiros fora de casa, novamente trago isso, né, na relação heterossexual. Mulheres que procuram parceiros fora de casa pra que escutem elas. Não tá nem relacionado à questão sexual.
né? Muitas vezes é isso. Não, o sexo com meu marido é muito bom. Mas, em compensação, eu não consigo sentar e conversar com meu marido. Não consigo chegar e falar assim, tu sabia que hoje meu dia foi assim, Sim. assim, assado? Porque ele não tá afim de ouvir, ou ele não me dá esse espaço, e eu não consigo falar pra ele que eu quero esse espaço. Então, assim, as coisas, elas são muito mais amplas do que a gente analisa, né? Lá como eu falo pros meus pacientes, da porta pra fora, né? É uma análise muito diferente do que é da porta pra dentro. A traição, ela nunca vem somente com, a pessoa é, né, uma sacana, entendeu? E faz isso e faz aquilo. Existem pessoas assim, ok. Mas, quando a gente tá analisando muito a fundo, a traição vem com diversas coisas, né? O relacionamento extraconjugal vem com diversas nuances que, geralmente, as pessoas que estão vendo de fora não sabem o que tá acontecendo. Mas julgam. Não, julgo. Doutora, a senhora fala sempre relações heterossexuais. E a relação homossexual? Enfrenta esses problemas também? Idênticos, maiores, iguais? É igual, como ser humano? A gente tem Ou é mais algumas... aberta a coisa? Eu digo, existe esse diálogo um pouco melhor ou não? Acho que a gente tem algumas diferenças importantes, assim, né? Relações heterossexuais de homens, né? Costumam ser mais sexualizadas e as das mulheres mais afetivas, tá? Não que não exista, né? Sexo. O afeto ou o sexo entre um ou outro. Mas é mais Tá. preponderante. Uhum. Exatamente, tá? Precisamos pensar, né, que aí são 2 pessoas com testosterona, tá? E isso faz diferença. A gente tem essa questão importante também, né? Então, o sexo é encarado de outra forma, tá? Mas existem os problemas da mesma forma, tá? As pessoas, elas têm o problema da continuidade do relacionamento, da mudança dentro desse relacionamento, tá? A gente tem... E aí, as relações homossexuais sofrem algo que a relação heterossexual não sofre, né? Que é o estresse de minoria. Ah, sim. E que isso faz com que essas relações, por vezes, sejam mais difíceis, né? E mais adoecidas no sentido do estresse de minoria, né? Porque é isso, dentro de uma relação heterossexual, bom, tu vai ter práticas que, infelizmente, em 2025, a gente ainda não consegue ter nas relações homossexuais, né? Tu vai fazer o carinho em público, tu vai trocar um beijo, tu vai sair de mão, tu vai... São coisas que são importantes, né? É a quebra de mais um padrão. Exatamente. Eu tenho pacientes que falam isso, assim, não, olha, eu sou homossexual, né? As pessoas sabem que eu sou homossexual, né? Mas quando eu vou sair pra jantar com alguma parceria amorosa, eu fico desconfortável. Porque eu acho que as pessoas estão me olhando, tá? Eu não me lembro de ter saído em algum momento da minha vida pra jantar e pensar, nossa, as pessoas estão me olhando porque eu tô aqui com o meu marido. Então, são coisas que a gente também não tem noção do impacto que isso traz pra dentro da relação, tá? Porque muitas vezes um se importa mais, o outro se importa menos, tá? Muitas vezes um gosta e gostaria de receber o carinho em público e o outro não consegue fazer, tá? E aí isso impacta pra questão da relação, tá? Então, acho que o estresse de minoria é uma coisa marcada, existe, tá? A gente não pode negar isso, né? E existe o estresse de minoria, né? Na questão dos homossexuais. A gente mora num país, por exemplo, que é o país que mais mata transgênero no mundo, né? Então, assim, isso é muito significativo. Então, em termos de violências sexuais, né? E de preconceitos e afins, infelizmente... é uma população que sofre muito, assim. E pra gente ter noção, dentro da população feminina, as mulheres que mais sofrem preconceito sexual são as mulheres pobres e negras. E a gente nega isso, tá? Porque muitas vezes isso não faz parte da nossa bolha, porque a gente acha que, isso pode ser uma besteira, e não necessariamente, tá? Então, acho que essas coisas são importantes também pra gente falar. Em termos de violência... É exatamente isso, assim, muitas vezes eu escuto, né? Mas só tem a Lei Maria da Penha, né? Não tem a Lei Maria do João. João. Tá, mas quantos homens são mortos por dia no Brasil? Por uma mulher, por um crime amoroso, né? Quantas mulheres são mortas? O quanto as mulheres precisam, sim, infelizmente, né?
Não é uma coisa de, ai, nossa, que legal. Não, infelizmente as mulheres precisam ser protegidas. E muitas vezes elas vão aos locais de proteção e sofrem preconceito por isso. Porque a gente faz o preconceito, né? De, nossa, apanhou, mas voltou pra casa. Então, a gente não sabe muitas vezes por que essa mulher tá voltando pra casa. Aí ela vai lá numa delegacia denunciar e ela, de certa forma, sofre um preconceito ali na delegacia mesmo. Tá? Então, são estresse que muitas vezes, dentro da nossa bolha, dentro, né? Ah, eu sou branca, hétero, cisgênero, né? Tá, eu não sofro isso, então isso não existe, tá? Dentro da minha bolha, isso não existe, tá? Dentro do meu mundo, talvez isso não exista. Mas no mundo dessas pessoas existe. Isso não pode ter se acentuado mais depois de um tempo para cá, com discursos de ódio e pessoas colocando para fora o que estava guardado de pior dentro delas e usando, inclusive, a rede social. Com certeza. Que a rede social deu voz a muita gente. Não vamos citar Humberto Eco, quem sabe, mas ele disse o que a rede social era, né? Sim. Então, acho que a rede social deu muita voz a isso, né? Esse discurso de ódio, né? Sim, sim. É que a gente... pensamento é livre, boca não, né? Isso é uma coisa muito difícil da gente aprender, tá? O meu pai sempre falou, né? A gente tem 2 ouvidos, uma boca, e essa configuração não é à toa, né? Talvez por isso que eu seja psiquiatra, não sei. Né? Mas eu também gosto de falar bastante, como vocês estão notando, né? Acho que sim, né? Os discursos de ódio, eles trazem uma normalização de algo que não é normal, né? Não é banal. Não é banal a gente ficar com muita raiva e atirar essa caneca na parede. É doentio, né? Tá? Isso, existe um mecanismo de doença aí, né? Mas tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo, acontece, a pessoa ficou muito braba, tá? Da mesma forma que os discursos de ódio também nos trazem um espaço de identificação, né? Poxa, eu penso como o Marcelo, né? Então talvez esse meu pensamento não seja tão horrível. E aí a gente vai pra massa, né? Porque tem muitas pessoas pensando igual. E o algoritmo me deixa dentro da bolha das pessoas que só concordam comigo. Eu só convivo, só falo, eu só escuto daquilo que geralmente não, que compactua 100% comigo. Exatamente. E não tem o contraditório nunca. Exatamente. E isso a gente perde o senso de crítica, né? De autocrítica, de análise, crítica. Né? Exatamente. De análise, exatamente. Exatamente. E, doutora, e esse preconceito que falou relacionado aos homossexuais, por isso talvez se justifique, por isso não, com certeza, é que eles se sentem mais à vontade em grupos, né? Eu vou numa festa gay, ou vou naquele restaurante gay, ou vou naquele cruzeiro gay, que muitos, claro, que existem também, o lado da promiscuidade, né? Eu vou pra lá porque... Não, nas relações héteros também, né? Mas eu já tô pensando num outro patamar, assim, de pessoas muito bem resolvidas que querem... Eu não quero ser ofendido. Não quero ofender ninguém, porque as pessoas se sentem ofendidas. Eu não estou ofendendo, mas elas se sentem ofendidas. Sim. Então, eu prefiro no meu âmbito porque dificilmente, começa no âmbito familiar, admitirem isso e não ter esse pelo preconceito e começarem a criticar e etc e tal. Eu sei porque eu morei numa cidade, quando eu saí com 18 anos de Pelotas, eu fui para a capital do mundo gay, que era São Francisco. Isso, para mim, foi um ensinamento, assim, que eu convivo muito bem com qualquer tipo de pensamento, justamente por causa disso. Sim. E lá eu aprendi que as pessoas são iguais, literalmente iguais, ou superiores a você, ou não interessa, cada um, mas fizeram a sua opção de vida. E isso é muito legal, porque eu naquela época não tinha as redes sociais, não tinha esse preconceito. Ou tu aceitava ou não aceitava. Ou tu convive ou tu não convive. E eu não tinha muita opção de não conviver ou de conviver. Então eu optei por, claro, que eu estava chegando, né, um cara novo, etc e tal, e eu nunca consegui formar essa barreira de preconceito. Entendeu? Como eu não tenho preconceito com raça, com ideologia, de jeito nenhum. Mas aprendi também que tu deve respeitar e ser respeitado, que tudo tem o seu limite. Claro, claro. E isso, talvez no sexo, as pessoas tenham que levar para a cama, tenham que levar para o relacionamento, que existem os limites. Cada um tem o seu limite. Com certeza. Né? Você tem um limite, a minha companheira outra não tinha, eu tenho, não sei. Expõe esses limites. Fala de uma maneira sutil, se a pessoa não entende, menos sutil, até ser claro. Olha, não, o meu limite é esse aqui.
E ponto final. Ah, mas esse limite não me serve. Então, Ok? como é que nós vamos resolver? Mas aí é o poder de escolha, né? Exatamente. Eu preciso ter o poder de escolha, né? Eu preciso saber do que tu gosta, do que tu não gosta. E a questão de grupos, eu fico pensando, super concordo contigo, né? As pessoas, elas vão onde elas se sentem melhores. Pois é, pra... Mas vamos pensar assim, ó, o que a gente vê hoje em dia, tá? As pessoas jogam muito beach tênis, as pessoas têm os grupos de corrida. Nós também, eu, heterossexual, também Sim. ando em grupo, Claro. né? Eu ando em grupo ali com as pessoas com as quais eu me identifico. Tá? Mas muito pelo preconceito que a gente acha isso assim, ai, que horror ter este ambiente, tá? Mas aí vamos pensar assim, ó, que horror ter um cruzeiro gay, tá? Ok, se eu for num cruzeiro com a minha família, eu não vou ir pra um cruzeiro onde não tenham crianças. Eu não vou ir pra um cruzeiro onde não tenha um brinquedo pra minha filha de 5 anos brincar. Sim. É isso. Em alguns locais fora do Brasil, tem resorts que só aceitam maiores de idade. Ah, mas por quê? Porque as pessoas não querem ter crianças gritando na sua volta e tá tudo certo. Só que eu, com criança, não vou pra este local. Sim. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. É a gente ter o poder de escolha também. É isso, eu não vou neste local porque lá as pessoas estão fazendo uma prática que eu não gosto. Não vai. Tu não és obrigado. Não é a pessoa que é obrigada a se organizar em relação a ti. Se isso tá muito bem claro, é o que eu sempre falo. Eu não vou num lugar em que a minha filha não é bem-vinda. Da mesma forma que, hoje em dia, eu opto por ir em restaurantes que têm espaço kids. Porque eu vou jantar melhor, porque ela vai jantar melhor, E porque, de certa forma, as pessoas que estão ali entendem como é uma criança estar num lugar, Em que momento ela vai chorar, que ela vai gritar, que ela vai... É diferente de tu ir num local onde não tem isso. Porque, de certa forma, tu tá... precisa, ficar um pouco mais quieta. Precisa se organizar. Todos nós andamos em grupo. O grande problema é que, quando é diferente da gente, a gente olha, que horror ter este grupo aqui. Porque é diferente. E aí, assim, o preconceito, ele sempre existiu, O grande problema é que as redes sociais fizeram ele vir à tona de uma forma que as coisas começam a ficar piores do que sempre foram. Se a gente for pegar, assim, a questão, por exemplo, dos homossexuais, por que eles sofreram tanto preconceito lá em 1980? Porque foi o boom da AIDS. Na década de 80 foi o boom da AIDS. E a AIDS era só relacionada aos homossexuais. Era um mal, né? Hoje em dia, as pessoas que mais se contaminam com HIV são idosos heterossexuais. Então, assim, não tá mais relacionado a essa população, E aí, sofreram um baita preconceito, e ok, são práticas que a gente entende. Hoje em dia, a gente tem um monte de precaução que a gente pode tomar. E talvez não seja à toa que idosos heterossexuais se contaminem mais, porque justamente são pessoas que daqui a pouco acham que não precisam usar preservativo, que tá tudo bem, que estão livres, que... Então... Eu acho assim... As redes sociais, Vamos lá. As redes sociais. Ela tem um lado ruim, evidente, e ele tem um lado muito bom. Com certeza. A evolução é sempre boa, porque, por exemplo, jamais na década de 60, talvez se nós tivéssemos um podcast falando de... Como nós estamos conversando agora, nossa, nós estaríamos no melhor do mundo agora. Mas não é. Entendeu? E hoje nós conversamos abertamente aqui, com o maior respeito e com certeza. Com informação. Mas eu acho que, claro que sempre vai ter o lado ruim, que tu falasse ali, não, porque eu só escuto o que eu quero, dentro da minha bolha, dentro da rede social, da informação política ou não, da minha ideologia, como tem em todos os setores. Mas também o acesso ao sexo ruim, vamos botar assim, e ao sexo bom. Sim. Tu tens na internet. Sim. Muitas pessoas estão se reeducando sexualmente, casais estão procurando saber. Tu abre qualquer coisa hoje no Instagram ali, qualquer rede social, tu tem coisas de sexo boas, coisas ruins. Agora, se eu procuro coisa ruim, claro, só vai chegar coisa ruim para mim. Agora, se eu procurar coisa boa, vai chegar muita coisa interessante e cabe a nós termos esse discernimento, o que é bom, o que é ruim. Isso, dificilmente alguém... Cabe a nós, como ser humano. E eu acho que o problema do casal, e como o problema da humanidade hoje, se resume a uma coisa: a comunicação. Nós nunca tivemos tantas ferramentas para nos comunicarmos, e como nós nos comunicamos cada vez menos.
de forma errada, Uhum. entendeu? Antigamente não tinha celular, não tinha telefone, não era rádio, me lembro. Para conversar com um amigo, tu tinha que ir até Sim. lá. Era carta, né? Exatamente. Mas tu digeria, né, as Sim, informações. Tu tinha sim. tempo para responder, tempo para ansiedade pela resposta daquela carta. Hoje é o imediatismo, é um atropelo, é uma coisa. A busca incessante, Uhum. né? Então eu vejo lá o filme pornô e a busca incessante que eu tenho. Não, boas pessoas procuram essa busca incessante pelo Sim. sucesso no sexo, sucesso no relacionamento, sucesso nos seus negócios, A sucesso performance, né? A gente tá sempre performance, performando. performando, entendeu? E eu acho que isso aí, olha, É. isso torna as pessoas doentes, né? Se tu não souber, E opa, acho que para. isso é uma coisa muito importante, tá? O meu irmão trabalha numa grande rede social, tá? E aí, ele traz muito, a gente discute muito sobre as questões de redes sociais, né? E aí isso dentro da minha área é uma coisa muito difícil, porque aparecem muitas coisas. Mas é exatamente isso, né? O algoritmo mostra o que tu procura. É. Ele não te mostra nada do que tu não procura. Não, ele direciona né? tudo. O meu celular caiu hoje, tá? E quebrou a tela. E eu comentei, já tava precisando trocar de celular, então agora eu vou trocar de celular. Só 5 recebe. minutos depois, a Claro me mandou uma mensagem. Claro. Troque o seu celular, não sei o quê, não sei o quê. Te né? prepara amanhã. Exatamente. Então, assim, acho que isso é uma coisa muito importante, né? Tem muitas coisas que ainda partem da gente. Tá? E a comunicação dentro da nossa vida sexual, ela vai partir da gente. Não vai ser ensinada lá num livro. Tá? As redes sociais, no teu trabalho, como a IA, enfim, a inteligência artificial, ela é mais positiva do que negativa? É negativa. No meu trabalho, não. Tá? Primeiro porque, assim, como professora, tá? É muito desesperador tu pensar que os alunos não estudam mais por livros, tá? Isso é uma coisa muito desesperadora. Acho que a inteligência artificial, ela veio para nos ajudar e auxiliar, né? A Católica agora tem um hospital de simulação que quando eu entrei lá, eu fiquei assim, gente, eu estudei anatomia num cadáver que devia estar lá na Leiga, eu me formei na Federal, há mais de 20 anos, tá? Aí tu chega na Católica, existem 2 bonecas no Brasil, 2 manequins, se me ouvirem falando boneca, vão me matar. 2 manequins no Brasil, tá? Que são muito, muito, muito especializadas. Uma delas tá aqui, tá ali na Católica, tá? É uma manequim gestante que convulsiona, que tem o bebê, tá? Que tem um monte de tecnologia. E isso é muito legal. Tá? A grande questão é, como que a gente usa isso? Tá? Como que a gente usa? Porque hoje em dia eu tô com uma mancha aqui. Eu vou lá, né? Mancha na mão esquerda, tá? Aí eu chego já com todo o tratamento pronto, tá? Mas como que a gente chegou nesse tratamento, né? O que aconteceu? Todo mundo se diagnostica, todo mundo sabe a medicação que tem que tomar, todo mundo... Tá, mas só um pouquinho. Não é dessa forma, né? Ontem eu tava dando uma aula sobre transtorno de personalidade e alguém me perguntou isso, né? Eu tava dando aula sobre transtorno de personalidade narcisista e alguém me perguntou, o fulano, citou um político, né? E o fulano é assim. E aí a única coisa que eu brinquei foi, eu não sei, porque ele não é meu paciente e eu só diagnostico meus pacientes. Tá? Porque eu não sei, uma análise só de uma pessoa, uma informação única de uma pessoa, não vai me dar isso, né? Da mesma forma que um diagnóstico feito por inteligência artificial não vai te dar a complexidade que é fazer um diagnóstico, principalmente um diagnóstico psiquiátrico. Mas, assim, é como tu trouxesse, né? Se a gente souber utilizar essas ferramentas, perfeito. O grande problema é que a gente tende a trazer as coisas somente pro fácil, né? É isso, eu quero performar. Né? Então, eu preciso mostrar a minha performance e tudo o que eu estou fazendo em relação a isso. Inclusive na minha vida sexual. Eu preciso estar o tempo inteiro performando. Então, eu tenho que chegar na roda de amigos e falar que eu faço muito sexo. Né? Ou falar, que sorte do amigo solteiro. Porque o amigo solteiro tá performando muito mais do que o amigo casado, né? Então, claro que ele vai trazer. Existe uma regra que às vezes falam, né? Que toda vez que um homem te trouxer um dado, tu divide aquilo por 3. E toda vez que uma mulher te trouxer um dado, tu multiplica por 3. Tá? Então, eu já peguei 9 mulheres no último mês. Divide isso por 3.
né? E a mulher, peguei 3 só, foi bem tranquilo meu mês, né? Então, assim, por quê? Porque nós somos acostumadas a ter que nos esconder, né? Quando tu falasse, em 1960, nós jamais estaríamos fazendo isso, porque uma mulher jamais estaria na frente de 2 homens Sem dúvida. falando sobre Principalmente falando isso. né? Então, isso é fato, assim. Doutora, só uma... para nós meio que encerrando. Vamos lá. Autoestima. Tu trabalha isso lá? Sim. Tem muito problema na parte, vamos lá, da sexologia? Sim. A baixa autoestima? Ou Principalmente- narcisismo, ao contrário? Vamos botar assim, que o cara... Principalmente relacionado às doenças psiquiátricas, né? Quando a gente tá deprimido, quando a gente tá ansioso, quando a gente não consegue se enxergar, né? A gente não consegue olhar quem a gente realmente é, né? Então, acho que tirando esta parte, né, de doença, a questão da autoestima na sexualidade também tá muito relacionado ao a gente entender o que cabe pra gente naquele momento. A autoestima tá muito relacionada a isso, né? Se eu for lá conversar com alguém que tem 20 anos e que me diz que tá passando rodo, e eu tô lá com 50 e me olhar, poxa vida, e eu transo dentro da minha relação uma vez por mês, tá? Ai, como sou, né, um pobre coitado, uma pobre coitada. Tá, mas e tu quer tá passando rodo? Acho que é a gente sempre se perguntar o que a gente quer, né? Acho que isso é, talvez, uma solução, né? O que eu quero lá dentro da minha vida sexual com a minha parceria neste momento? Acho Perfeito. que isso é o que mais importa para que a gente tenha uma melhora aí da saúde sexual da população. Luiz, eu particularmente agradeço a doutora. Falamos muito da questão científica, psicológica, o quanto a sexualidade é uma questão científica e é fundamental para a qualidade de vida, assim como outros fatores, o descanso, o sono e vários fatores são Sim. importantes para a qualidade de vida. Eu, de minha parte, agradeço muito, aprendi bastante e também tirei muitas dúvidas. E espero que realmente quem está nos assistindo tenha tirado suas dúvidas, ou então, quem sabe, procure a doutora Por favor. para aí sim, num tratamento clínico, tirar as dúvidas e resolver os seus problemas do seu íntimo. Perfeito, perfeito. Eu acho o seguinte, muito assunto para pouco tempo. Ah, pouquíssimo. Exatamente. Ficou muita coisa pendente. Eu já tenho... posso convidá-la novamente para um outro episódio, para nós Estou à disposição. passarmos para outros assuntos, porque é muito dinâmico. Isso eu acho muito... É fascinante. Sim. Sexo não... O sexo, eu acho que em todos os níveis ele é bom de conversar, Muito. né? Porque ele mexe com a fantasia, mexe com tu começa a te comparar, né, com o que o outro está falando, isso tu reflete Aí muito. tu divide por 3. Exatamente. Mas eu acho que no fundo, acho que, vamos lá, me corrija se eu estiver errado, é o diálogo. É cartas na mesa. Comunicação, Né? né? No início tu até consegue enganar alguém Sim. por um tempo. Sim. Mas se tu quiser esse alguém para sempre, tu não vai conseguir enganar sempre. Exatamente. Então, cartas na mesa. Exatamente. Entendeu? Tu não vai estar sempre com a performance boa, nunca vai estar perfumado, nunca vai estar com vontade. As dores de cabeça vêm mais frequentes, os problemas vêm mais frequentes. Sim. Cabe a gente se reinventar. Exatamente. Não é isso, doutor? Qual é o recado? Eu quero um recado que tu dê para esse pessoal que está em... Meu Deus, até parece que não vale a pena casar. Não é isso, né, gente? Vamos deixar bem claro, casamento é muito legal, relacionamentos são muito bons. São fantásticos relacionamentos. Mas qual é o recado que tu dá para as pessoas que estão mais ou menos no seu relacionamento? Eu queria dar um recado. Eu queria dar uma dica primeiro de um livro, tá? Perfeito. Que é um livro da Esther Perel, que se chama Sexo no Cativeiro, tá? Acho que todas as pessoas que são casadas ou têm relacionamentos longos poderiam ler esse livro, porque ele é muito bom, tá? E tem um filme que se chama Boa Sorte, Léo Grande. Tá? Boa Sorte. Léo Grande. Léo Grande. Isso, tá? Que também, né, é um livro sobre uma mulher, é um filme sobre uma mulher que fica viúva depois de um casamento de longo prazo e contrata um profissional do sexo, né, pra aprender a ter orgasmo. Tá? E o quanto é importante a gente enxergar isso, assim, né? Então, acho que o recado que eu tenho pra dar é: sexualidade vai além de sexo, tá? E se a gente não entende isso, vai chegar um momento em que as coisas vão ficar muito ruins, tá? Então, é sempre importante a gente pensar, né, que a sexualidade é ampla, dinâmica,
ela tá sempre mudando, tá? E que a gente precisa saber o que a gente gosta. Então, autoconhecimento sexual também é fundamental, tá? Então, acho que esse seria o meu recado. Agradeço também vocês, foi um papo muito bom. E estou à disposição para outros momentos. Bom, eu gostei, tenho certeza. O Marcelo gostou. Espetacular. Foi bom O pra pessoal da vocês? equipe. Foi ótimo. Vamos repetir a dose. Bom, eu só peço para que sigam as redes sociais. Depois fica a rede social da doutora também. Qualquer dúvida, endereço, Por telefone, enfim, qualquer problema. Espero que tenhamos gostado. trazido coisas positivas novamente para a nossa região, para o pelotense, com problema ou sem problema, Perfeito. porque que os que acham que não tem problema e os que têm problema e não querem dizer que estão com problema. Nego. Já Perfeito. achamos bom caminho aqui para que a gente melhore como pessoa Com e certeza. principalmente melhorar com quem anda contigo, né? Quem está do teu lado. Teu Perfeito. filho, tua esposa, teu marido, teu colega, teu amigo, é mais importante. Muito obrigado, doutora, de coração. Eu que agradeço. Desculpe os contratempos, o meu atraso hoje. Sem problemas. Bom, muito obrigado.